Saudações, caro internauta, boa tarde, seja bem-vindo à Angop. Hoje transmitimos a título excepcional aquilo que foi o rescaldo, aquilo que é o rescaldo do culto ecuménico de ação de graças que aconteceu há instantes no estádio 11 de novembro a favor das eleições gerais em Angola. Como todos sabemos, Angola realiza na próxima quarta-feira, dia 24 de agosto, as suas quintas eleições e os religiosos não quiseram ficar alheios a este processo, reuniram-se hoje no estádio 11 de novembro para rezar, para interceder, para que as eleições em Angola neste dia corram de forma pacífica. O culto iniciou-se por volta das 11 horas da manhã, contou com a presença de várias igrejas ou representantes de várias igrejas reconhecidas pelo Estado angolano. Tiveram também no estádio 11 de novembro alguns concorrentes às eleições gerais, particularmente o candidato do MPLA a Presidente da República, João Lourenço, o candidato da Casa CE, também a Presidente da República, Manuel Fernandes. Temos imagens a partir do estádio 11 de novembro que nos dão conta de que o culto, de facto, já terminou. A nossa equipa de reportagem esteve espalhada por várias partes do estádio e acompanhou estes momentos. Agora conseguimos ver as figuras, as entidades VIP que já se vão despedindo do recinto. Conseguimos ver as entidades religiosas ou eclesiásticas despedindo-se das entidades ou autoridades políticas que brindaram e prestigiaram este momento. De facto, vários fiéis de várias igrejas, como dissemos, estiveram reunidos, cantaram. A profetisa Suzete João teve o mérito de fazer a primeira oração, intercedeu pela nação para que as eleições de facto ocorram sem sobressaltos. As eleições são o grande tema de Angola, o grande momento, um momento que os angolanos aguardaram durante 5 anos e na próxima quarta-feira, de facto, todos nós, todos os angolanos, quer os que vivem em Angola, quer os da diáspora, poderão ir a voto. Deixa dizer que são mais de 14 milhões de eleitores que estão inscritos para exercer o seu direito de cidadania. Destes, mais de 4 milhões residem na diáspora angolana. Para já, a participação dos angolanos na diáspora será uma das grandes novidades este ano no processo eleitoral. São 25 cidades de 12 países da diáspora. Os angolanos poderão, quer aqui, quer a partir de fora, exercer o seu direito de cidadania. São 8 concorrentes que vão estar em disputa, que vão disputar o poder político no dia 24, e vamos por agora tentar estender o nosso sinal. Vamos tentar estender o nosso sinal ao estádio 11 de novembro, onde esteve a nossa equipa de reportagem a acompanhar todo este processo, a ver se conseguimos ouvir alguém que participou desta emissão ou desta realização. Deita aí. Por agora não temos imagens, mas a qualquer instante nós vamos chamar os nossos repórteres que estão no estádio 11 de novembro, que acompanharam este culto de ação de graças. Lembro, o culto começou por volta das 11 horas e dele participaram fiéis de várias igrejas reconhecidas pelo Estado angolano. Estiveram também alguns candidatos ao cargo de Presidente da República, como é o caso de João Lourenço, ele que é o candidato do MPLA para o cargo de Presidente da República. Teve também o candidato da Casa CE, Manuel Fernandes, entre outras individualidades que prestigiaram este momento, este culto de ação de graça. Nós temos agora o sinal de que, a partir do estádio 11 de novembro, a nossa colega Francisca Augusto está em condições para nos trazer um apontamento. Francisca, muito boa tarde, estás em condições de nos ouvir agora? Se for o caso, o que é que nos trazes neste apontamento? Boa tarde. Alô? Alô, Francisca? Francisca Augusto. Nós temos imagens da nossa colega Francisca Augusto, ela que está posicionada para ouvir a todo instante alguém, numa altura em que já terminou o culto de ação de graças. As entidades eclesiásticas e as autoridades políticas que participaram deste ato vão se despedindo. A nossa colega está bem posicionada, vamos tentar insistir com Francisca. Francisca, muito boa tarde, consegues ouvir-nos agora? Se for o caso, o que é que nos trazes? Boa tarde, Elias. Boa tarde, caros internautas. Neste momento, estamos aqui no Estádio Nacional de Novembro, onde o culto ecumênico tiveram 25 várias
Francisca, nós voltamos assim a qualquer instante. Temos algum problema com o teu áudio, com o teu retorno. Vamos tentar por agora estender o sinal para a nossa colega Liliana Constantino, ela que também acompanhou todo este movimento a partir do exterior do estádio 11 de novembro. Liliana, muito boa tarde, seja bem-vinda a esta emissão. O que é que nos podes trazer em termos de retrato daquilo que foi este culto ecuménico? Boa tarde. Liliana? Bom, nós por agora não... Agora sim? Bom, nós conseguimos ver imagens da nossa colega Liliana Constantino, mas por agora não temos o áudio. As nossas repórteres estão com alguma dificuldade técnica, mas contamos superar isto a todo instante. Dizíamos que o culto já terminou, começou por volta das 11 horas da manhã. Foi um culto ecuménico a favor das eleições gerais em Angola, que vão acontecer no próximo dia 24, na próxima quarta-feira. Será a tolerância de ponto. Portanto, dizíamos há instantes que são 8 candidatos que vão disputar o poder político a partir do dia 24, designadamente 7 partidos políticos e uma coligação de partidos políticos. Aqueles que estão inscritos no ficheiro informático dos cidadãos maiores são mais de 14 milhões de eleitores. Destes, mais de 4 milhões residem na diáspora. A diáspora, de facto, será a participação dos angolanos na diáspora será, de facto, a grande novidade destas eleições. Angola vai às eleições pela 5ª vez, mas só agora, neste ano, é que os angolanos residentes em alguns países fora de Angola poderão exercer o seu direito de voto. Nós vamos tentar mais uma vez estender o nosso sinal à Liliana Constantino. Liliana, esperamos que agora tenhas mais sucesso. Consegues ouvir-nos agora? Boa tarde. Bom, nós não temos o sinal da Liliana, mas conseguimos ver pelas imagens que vão saindo ainda a todo instante as autoridades políticas que acompanharam e prestigiaram este culto ecuménico a favor das eleições gerais em Angola. De facto, os religiosos juntaram-se a esta festa da democracia, oraram, suplicaram para que as eleições decorram sem sobressaltos. De facto, é isso que todos os angolanos esperam, é isso que todos os angolanos aguardam, e basta ver para o hino que abriu este culto ecuménico, o Vem Espírito Divino. É este Espírito Divino que todos os angolanos esperam que guie as eleições no próximo dia 24, eleições aguardadas com grande expectativa. Segundo analistas, vemos agora imagens do bispo Dom Afonso Nunes, ele que é o líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, vulgarmente conhecida por Tocuista. Foi uma das entidades eclesiásticas que também prestigiou este momento. Ele que, de facto, tal como a profetisa Suzete, João e outras entidades religiosas, também teve uns minutinhos para orar a favor da nação, orar a favor das eleições gerais em Angola. Foram, de facto, vários fiéis. O estádio 11 de novembro esteve quase lotado, por aquilo que foram as imagens que recebemos e a indicação dos nossos repórteres que estiveram no estádio a acompanhar todo este processo. Foram fiéis saídos de várias zonas de Luanda, que foram transportados por várias viaturas cedidas pela organização deste culto. Continuamos a ver imagens do bispo Dom Afonso Nunes, que vai sendo ladeado por aquilo que vemos pela Ministra de Estado Carolina Cerqueira. É este casamento que podemos ver pelas imagens. As autoridades políticas e as autoridades eclesiásticas juntaram-se e os fiéis angolanos também deram a sua voz para que as eleições, de facto, decorram com toda a normalidade. Normalidade é o que todos os angolanos esperam que aconteça no dia 24, será a tolerância de ponto. Desde já, ontem mesmo, o governo angolano fez divulgar um decreto que dita que no dia 24 não haverá, em princípio, vendas de rua, não haverá venda ambulante, para que todo mundo consiga participar de forma massiva neste processo. As eleições gerais, como eu dizia há pouco, estão a ser aguardadas com grande expectativa, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Os analistas internacionais, ou vários analistas nacionais e internacionais, inclusive, vaticinam que estas venham a ser as eleições mais disputadas venham a ser as eleições mais disputadas do nosso país. Por agora voltamos a este histórico, vamos rapidamente tentar ouvir a nossa colega Liliana, esperamos que agora seja melhor sucedida. Liliana, boa tarde, o culto já terminou, que retrato e que resumo é que nos fazes?
Liliana, Liliana Constantino, boa tarde. Bom, continuamos a ver imagens do estádio 11 de novembro, imagens em direto. Infelizmente nós não conseguimos transmitir o culto de forma integral, mas temos uma equipa espalhada pelo estádio. São 4 repórteres que acompanharam de vários pontos deste estádio 11 de novembro aquilo que foram as incidências do culto ecuménico a favor das eleições gerais em Angola. Dizíamos que, segundo analistas nacionais e estrangeiros, estas poderão vir a ser as eleições mais renhidas, mais disputadas da nossa história. Lembrar que Angola começou o seu processo eleitoral em 1992, realizou as suas primeiras eleições presidenciais e legislativas. Depois o país teve um grande hiato e só voltou a realizar eleições em 2008 e foram apenas eleições legislativas. Voltamos a ter eleições no ano de 2012, já ao abrigo da nova Constituição. Vamos tentar voltar a Liliana Constantino. Liliana, boa tarde. Esperamos que agora consigas ouvir-nos. Alô, Liliana? Liliana Constantino, boa tarde. Seja bem-vinda à nossa emissão. Alô, Liliana? Bom, nós não conseguimos ouvir por agora a nossa colega, a nossa repórter Liliana Constantino. Ela está posicionada na zona externa do estádio 11 de novembro, onde decorreu esta manhã o culto ecuménico a favor das eleições gerais. Continuamos a ver imagens a partir do estúdio, já a dar conta da saída das entidades VIP. Foram várias autoridades eclesiásticas e entidades políticas e diplomáticas que acompanharam este culto ecuménico. Foram vários fiéis, milhares de fiéis de várias denominações religiosas que se juntaram desde as primeiras horas da manhã. De facto, a nossa equipa esteve desde muito cedo no estádio 11 de novembro e deu-nos o retrato de que as pessoas começaram a fluir ao estádio muito cedo. Vamos tentar outra vez chegar à fala com a nossa colega Liliana Constantino. Esperamos que desta vez seja bem sucedida. Liliana, boa tarde. Foi realizado a favor das eleições, no sentido de que as eleições ocorram sem sedição. Dizer ainda que este estádio tem capacidade para cerca de 50 mil pessoas. Acreditamos que 80% do estádio esteve repleto de pessoas, uma vez que era notório a presença significativa dos fiéis de diferentes denominações religiosas. Importa ainda dizer que a mensagem dirigida à nação que constituiu um dos pontos mais altos deste foi o culto ecuménico, há escassos dias das eleições realizadas a favor das eleições. Dizer que a mensagem de ordem que foi dada como ponto mais alto, a mensagem que foi ministrada então pelo referente António Musaque. António Musaque exortou a população no sentido de ter disciplina no dia 24, a fugir de mensagens... Bom, agora temos alguma dificuldade para ouvir o áudio da nossa repórter Liliana Constantino, mas passou aqui o essencial. Ela fez-nos em poucos minutos o retrato daquilo que ocorreu esta manhã no estádio 11 de novembro. Lembramos que vários fiéis de várias denominações religiosas juntaram-se esta manhã para orar, para interceder por Angola em favor ou a favor das eleições. Continuamos a ver imagens do exterior do estádio 11 de novembro, onde os fiéis vão saindo de forma ordeira, de forma organizada, e acreditamos que, cientes de que no dia 24 as eleições, pelo menos, decorram com toda a segurança e com toda a normalidade. Nós dizíamos há instantes que estas eleições são as quintas do país. Angola realizou as primeiras eleições em 1992, foram eleições legislativas e presidenciais. Voltou a realizar eleições só depois, em 2008. Estas foram apenas legislativas. Vamos tentar agora chegar à fala com mais uma repórter, é a Márcia Manassa. Ela também acompanhou este culto ecuménico. Vamos tentar chegar à conversa com Francisca Augusto. Francisca, esperamos que consigas ouvir-nos. Se for o caso, que retrato é que nos voltas a trazer neste seu novo apontamento? Boa tarde. Alô, Francisca? Conseguimos ver aí atrás de si várias entidades ainda a saírem do estádio 11 de novembro. Conseguimos ter a tua imagem, mas não conseguimos ouvir a tua voz. Vamos insistir com a Francisca. Se a Francisca não entra, quem entra agora é a Márcia Manassa. Márcia Manassa, boa tarde. Que apontamento é que nos faz? Já sabemos que o culto terminou. Que retrato é que trazes para os nossos internautas?
os internautas, realmente o culto terminou, um culto ecumênico a favor das eleições, para que as eleições corram em paz e harmonia. Terminou, estão agora os fiéis a sair. Realmente uma festa de glorificação. Uma festa de glorificação e adoração a Deus, ao som das bandas Que Destino e Mil Vozes, da banda do Exército e da banda da Igreja Toquista. Como podemos aqui ainda observar, as cores amarelas, brancas e verdes foram as predominantes. Viveu-se altos momentos de adoração e louvor. Políticos, entidades eclesiásticas e fiéis das mais diversas denominações religiosas aderiram em massa a este culto e fielmente louvaram, adoraram, notou-se súplica real a Deus para que realmente corra tudo na paz. Neste momento, estão as pessoas a abandonar a área, abandonar aqui o 11 de novembro, o estádio 11 de novembro, assim é que está correto, e terminou realmente. Elias, é para si o sinal. Márcia, antes que tu vás embora, diga-nos uma coisa. Quantas pessoas, quantos fiéis é que deverão ter estado reunidos aí no 11 de novembro? Mais de 25 mil fiéis cá estiveram. O espaço tem uma capacidade para 50 mil e esteve quase lotado. Ok, obrigado, Márcia, por estes apontamentos. Quase lotado, os fiéis aderiram. Saem segura para a redação. Nós continuamos aqui dos estúdios centrais, dizíamos que acompanhamos, os nossos repórteres acompanharam aquilo que foram as incidências, as principais incidências do culto ecuménico de ação de graças a favor das eleições gerais. Vamos tentar estender o nosso sinal agora a Francisca Augusto, ela também tem pormenores de reportagem. Francisca, boa tarde, esperamos que consigas agora entrar para o ar. Alô, Francisca? Francisca, boa tarde. Alô, Francisca? Sabemos que tu estiveste ao lado das entidades políticas, acompanhaste bem de perto aqueles que foram os convidados VIP para este culto ecuménico. Que pormenor de reportagem é que nos trazes neste rescaldo daquilo que foi o culto de ação de graças? Francisca, boa tarde. Boa tarde, Elias. Neste momento, as entidades políticas acabam de deixar este recinto. Também as entidades religiosas estão a deixar este recinto. A mensagem que foi aqui deixada é de paz, de amor ao próximo. E então o que nós podemos aqui acompanhar é que os partidos políticos aqui presentes neste culto saíram daqui bem evangelizados, saíram daqui conscientes que têm que preservar a paz e termos eleições livres e transparentes. Francisca, diga-nos uma coisa, nós conseguimos ver pelas imagens apenas os candidatos a Presidente da República, João Lourenço pelo MPLA e Manuel Fernandes pela Casa CE. Além destes dois, que outras entidades VIP é que tivemos aí no 11 de novembro? Bom, perdemos agora o sinal da nossa colega Francisca Augusto. Vamos tentar voltar a qualquer instante para nos trazerem outros pormenores de reportagem. Dizíamos então que entre as entidades VIP neste ato estiveram dois dos concorrentes às eleições gerais de 24 de agosto, nomeadamente João Lourenço, ele que concorre como cabeça de lista do MPLA, e Manuel Fernandes, que concorre pela coligação Casa CE. De facto, a Casa CE será a única coligação a concorrer este ano nas eleições gerais de 24 de agosto. São de resto 7 partidos e uma coligação. Os outros candidatos estão espalhados por algumas províncias do país, ainda estão a realizar as suas campanhas eleitorais e por causa disso acreditamos não tenham marcado presença neste ato. Deixa dizer que a campanha eleitoral termina no dia 22 de agosto, o MPLA ontem mesmo encerrou já a sua campanha oficialmente, os outros partidos provavelmente o façam nos próximos 2 dias. Enquanto isto, hoje foi o dia dedicado ao culto ecuménico que realizou-se ou que ocorreu
no estádio 11 de novembro. Foram vários fiéis, como disse a nossa repórter Márcia Manassa, foram perto de 25 mil fiéis que estiveram reunidos para orar e clamar a favor das eleições gerais. Continuamos a ter imagens em direto a partir do estádio 11 de novembro, dando conta de que os fiéis vão saindo de forma calma, de forma ordeira. Afinal, começaram a fluir ao estádio 11 de novembro pelas primeiras horas da manhã. A nossa equipa também esteve lá e acompanhou todos os grandes momentos. Nós, por agora, vamos fazer uma pausa e contamos voltar em próximos serviços para trazer aquilo que foi o essencial deste culto ecuménico de ação de graças a favor das eleições. Lembramos que a 24 de agosto todos somos chamados para exercer o nosso direito de cidadania. Vamos às urnas de forma calma, de forma ordeira. Depois de votarmos, vamos para casa, fazemos a nossa... Antes de fecharmos, vamos chamar a nossa colega Márcia Manassa, ela que volta a juntar-se a nós nesta emissão, agora para ouvir alguém que também acompanhou e viveu de perto, seguiu de perto os momentos marcantes deste culto ecuménico. Não sei se temos a Márcia agora em condições. Márcia, se for o caso, força. Exatamente. Boa tarde, Elias, temos aqui, boa tarde, temos aqui a irmã Zuzi, da igreja Yeshua. Irmã Zuzi, aconteceu aqui uma união entre políticos e religiosos. Será que isso representa a coesão para a sociedade? Porque Deus da terra e Deus do céu, nós queremos a paz, a harmonia, e nós queremos também, ao favor do civil, as eleições que passam na paz, na tranquilidade. O povo angolano já sofreu muito. Nesse momento, nós pedimos, oramos, ajoelhamos, pedimos ao nosso Deus Todo-Poderoso que tudo passa na paz. Deus. Não queremos conflito. O partido que ganhar, nós queremos que trabalhe na tranquilidade, sem confusão, porque o povo angolano está a sofrer muito. Após o culto, o que é que acha? Qual é a sua expectativa? Que haverá essa calmia, esse respeito por parte dos presentes e dos que acompanharam pelos órgãos de comunicação social? Após o culto, tudo passou na graça, na tranquilidade, e todo o povo está chateado da palavra que foi dita aqui na oração. É por isso que nós estamos aqui com grande alegria. Os nossos líderes também saíram todos chateados da palavra de Deus. Seja que o Deus possa abençoar e eles pensarem mais uma vez o que vai acontecer no dia 24, que seja na paz de Deus. Obrigada, irmã Suzy. Boa continuação. Elias, foram assim as palavras da irmã Suzy. É o direto possível, por agora devolvo-lhe o sinal. Ok, obrigado, Márcia. Desejamos que consigas voltar então em segurança, mas se tiveres mais pormenor de reportagem, antes que a gente se despeça, tens linha aberta. Recordar que estamos no ar nesta emissão excepcional para trazer o essencial daquilo que ocorreu ou decorreu no estádio 11 de novembro, onde mais de 25 mil fiéis juntaram-se esta manhã, desde as primeiras horas da manhã. O culto começou por volta das 11 horas da manhã. Foi um culto ecuménico a favor das eleições gerais em Angola, eleições que vão ocorrer pela quinta vez no nosso país no dia 24 de agosto, será uma quarta-feira, dia de tolerância de ponto. Nós continuamos a receber imagens em direto a partir do estádio 11 de novembro, onde os nossos repórteres, 4 repórteres, estiveram espalhados por várias zonas do estádio para recolher aquilo que foi o essencial deste culto ecuménico. Acompanharam, entre outras individualidades, entre outros convidados, estiveram os candidatos do MPLA, Presidente da República, João Lourenço, e Manuel Fernandes pela Casa CE, também candidato a Presidente da República. Dizíamos que outros concorrentes não estão em Luanda, estão a fazer campanha eleitoral fora de Luanda, mas certamente tenham estado representados por outros membros dos seus partidos. Vamos agora tentar estender outra vez o nosso sinal à repórter Liliana Constantino, ela que nos fala do exterior do estádio 11 de novembro para um novo apontamento. Liliana, boa tarde pela segunda vez, o que é que nos traz agora? Desde já pedimos as nossas desculpas por alguma interferência no sinal. Vamos então ouvir aqui a Dona Suzete. Dona Suzete, desde já, muito boa tarde. Que o senhor pudesse dizer neste dia, tirou do seu tempo para vir então aqui neste culto ecumênico e orar a favor da nação, que demonstra de certa forma o seu amor pela nação angolana. Realmente, de facto, estou mesmo muito grata, saindo de casa para aqui. Viemos aqui para pedir ao povo, para que possamos estar unidos para a nossa nação. Precisamos de muita paz, precisamos de muita paz mesmo, porque nós não queremos luta, nós não queremos
nós queremos apenas a paz. Por isso é que nós estamos aqui para mais um culto ecumênico. Muito obrigada. E vamos ouvir aqui do outro lado também. Então, o que é que eu queria dizer neste dia? Deixou a sua casa para estar nesta manhã, dedicar um tempo a orar a favor da sua nação e do pleito eleitoral que se avizinha no próximo dia 24. Realmente estou muito feliz de estar aqui, certo? Saímos das nossas casas para vir aqui rezar por esse dia. Estamos a rezar para que tudo corra bem, certo? Para que tudo corra bem e que não haja guerra, não haja confusão. Já estamos no momento de paz, então vamos continuar assim, certo? Deus em primeiro lugar, por isso é que nós estamos aqui. Tudo que se entrega na mão de Deus, tudo corre bem. Então estamos aqui para isso, povo, todos juntos, vamos tomar a decisão certa e deixamos tudo na mão de Deus para que tudo possa dar certo. Fora isto, está preparada para então no dia 24 exercer o seu direito de cidadania, o voto? Sim, estou preparada, estou mesmo muito preparada para fazer a minha parte, que é para o bem do nosso país. Exatamente. Deste lado, também está preparada? Bem preparada, para que tudo possa dar certo, escolher quem que vai liderar esse país com amor e paz e harmonia para todos nós. Ouvíamos então alguns internautas que nos falaram daquilo que foi então a sua passagem aqui no estádio 11 de novembro, este que foi o culto ecumênico a favor das eleições do próximo dia 24, um culto que marca assim, ou seja, o papel da igreja enquanto reserva moral da sociedade, assim realçar que não são apenas os responsáveis políticos, mas é toda a nação engajada no sentido de que no dia 24 tudo decorra sem sobressaltos. Continuamos a ver aqui imagens do que demonstra o número de fiéis, ou seja, a esta altura em que o estádio começa, em que os fiéis começam a abandonar o estádio. Vamos ouvir mais alguém? Minha senhora, muito bom dia. Bom dia, menina. Hoje saiu de sua casa, veio orar pela sua nação. Amém. Venho sim. Nesta altura, o que se lhe oferece dizer para o próximo dia 24? Para o dia 24, nós esperamos que o ambiente continue sempre assim, de paz, de alegria, harmonia entre as famílias. Muito bem, um ambiente de paz e harmonia entre as famílias. Já agora, qual é a mensagem que deixa à juventude no sentido de se apartar de mensagens de ódio e violência? A mensagem que eu deixo para os jovens é que eles se diferenciam entre as nações, se diferenciam entre Angola, que seja um país de exemplo, que os jovens sejam capazes de apartarem-se de más práticas, de mau comportamento, de citar violências e tudo isso. Então, nós precisamos esse é o conselho que eu deixo para os jovens, que sejam jovens exemplares e que sejam exemplos para todo mundo, para todo o país, para a África em particular. Muito obrigada e dia 24. Obrigada. Estamos juntos. E ouvíamos assim alguns internautas. Vale aqui ainda referir que naquilo que foi a mensagem deste culto ecumênico, o reverendo António Mussac assumiu assim em nome da igreja o papel de continuar a orar a favor da nação. Vamos ouvir mais alguém então. Muito boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Neste domingo abandonou a sua congregação, abandonou a sua casa e uniu-se a outros fiéis para então poder orar pela nação angolana. O que é que lhe oferece dizer sobre isso? Bem, a mim quero dizer que foi um ato positivo a nível nacional, todas as igrejas, foi uma mensagem de pacificação dos espíritos foi do meu ponto de vista foi positivo. Gostei bastante das intervenções de todos os pastores, de todas as igrejas e espero que esse espírito de união e de paz e de falta e que não haja confusão no dia das eleições se interiorize nos nossos corações e que interiorizamos o que os pastores nos disseram aí e ponhamos em prática tudo o que foi dito pelos nossos pastores. Vou dizer alguma coisa que foi dita pelo mensageiro desta manhã? Sim, a parte que me tocou foi do mensageiro que disse que, independentemente de sermos adversários, não somos inimigos. E quem perder, saiba aceitar, e quem ganhar também, saiba ganhar, e quem perder, saiba perder. Que somos todos irmãos e que a guerra já não faz parte das nossas vidas, né? Nós não queremos guerra, queremos que haja paz, independentemente de quais forem os resultados, quem ganhar, essa é uma das partes que mais muito bom.
Muito obrigado. Na realidade, esta foi mesmo a mensagem do referendo António Mussate, que disse que quem ganhou não ganhou tudo e quem perdeu não perdeu tudo. Desta forma, na sua homilia, António Mussate apelava a si, à sociedade, no sentido de haver tranquilidade entre os partidos e também entre a sociedade civil. Vamos então ouvir mais alguém nesta manhã, nesta tarde, melhor dizendo. Muito boa tarde. Boa tarde, sim. É jovem e neste domingo está aqui em prontidão. Certo, estamos aqui em prontidão. Viemos prestar ao povo que nós tivemos. Agradeço a todos, não é? Pelo culto que se passou. E queremos, nessas eleições que estamos aí previsto, queremos umas eleições pacíficas e conforme nós já saímos longe, queremos umas eleições pacíficas com muita paz e com muito amor e com muita dedicação. Muito bem, como dizia, já saímos de longe e queremos eleições pacíficas. Qual é a mensagem que deixa à juventude no sentido de fugir de mensagens que incitam o ódio e a violência? Aconselharia a juventude que deixasse esse ódio, porque o ódio não leva ninguém a nenhum lado nenhum. E o que eu peço à juventude, vamos ter um coração amoroso, um coração de fidelidade, um coração como cristão e como aquele que não é cristão, com a palavra que nós ouvimos hoje, que ela possa se converter e possa ter o amor verdadeiro para com todos, irmãos. E esta está a ser a nossa passagem aqui no estádio 11 de novembro, no sentido de, apesar de algumas interferências no sinal, levar até si os principais pontos que marcaram este culto ecumênico, tal como disse, há escassos dias das eleições, na qual reuniu igrejas de diferentes denominações, todas com o intuito de orar a favor das eleições em Angola. E um ponto importante neste dia também foi que, mais do que apenas uma camisola partidária, todos os partidos políticos e coligação que hão de concorrer ao pleito no próximo dia 24 também foram convidados a estar aqui, e partidos políticos e a sociedade civil, ou seja, pessoas de diferentes partidos políticos e de diferentes denominações religiosas estiveram aqui então prestando o seu apoio, orando a favor da nação, mostrando dessa forma que a nação já não quer mais guerra e que o desejo da população na realidade é que tudo decorra sem sobressalto. Tal como já havia frisado, desta forma Angola poderá mostrar para a África e o mundo que na realidade caminha a passos largos para que cada vez mais sejamos uma nação feliz e democrática e mostrarmos também ao mundo a nossa maturidade política e capacidade organizacional. Pronto, esta foi a estúdio a nossa passagem aqui no estádio 11 de novembro. Vale ainda referir que António Mussate assumiu o compromisso publicamente em nome da Igreja continuar, enquanto reserva moral, continuar a interceder pela sociedade. Esperamos que tenhamos levado o suficiente até si. Dizer que de momento é tudo. Acredito que vamos tentar ouvir mais alguém aqui no estádio 11 de novembro, nesta altura em que as pessoas já começam a abandonar. Vamos ouvir mesmo as emergências médicas. Vamos ouvir, saber se houve alguma ocorrência. Vamos então caminhar. Vamos então ouvir. Perdemos por instantes o som da nossa repórter, mas temos imagens, ela vai chegar. Estamos de volta agora. O estádio 11 de novembro alberga cerca de perto de 50 mil pessoas e acreditamos que neste dia 80% do estádio esteve, ou seja, houve um número significativo de fiéis e em termos de ocorrências médicas. O que lhe oferece dizer? Bem, na verdade, apesar de um número considerável, mas foi um dia calmo. Do nosso ponto de vista, porque em outras ocasiões temos tido mais casos. Hoje, a equipa do INEM atendeu um total de, até agora, estamos a falar, atendeu um total de 52 casos. A maior parte dos casos eram mais cefaleias, estamos a falar de dor de cabeça, e a hipertensões arteriais,
Tivemos 2 casos de maio, não é? Nós podemos falar, 5. Estavam lá e pronto, nós já atendemos mesmo cá e foram dispensados aqui no local. Já agora, será que nos pode falar como é que o INEMA está preparado para o dia 24, em que com certeza o trabalho será maior? Bem, no dia 24, com todas as forças de segurança, nós também estamos de prevenção. No entanto, no dia 24, bem, estamos, todas as nossas forças vão estar na rua, não é, para atendermos qualquer caso que tiver. Para nós superarmos os casos. Acredito que será um dia calmo. Já agora tem alguma mensagem à população no que toca ao dia 24? Que comportamentos é que a população deve sair deve tomar antes de sair de casa, se calhar tomar pequeno almoço, as pessoas que padecem de alguma situação, pressão arterial e outras situações de saúde? Ok, exatamente. É mesmo isto que eu iria dizer, né? Só para dizer que bem, será um dia que nós temos que ter muita paciência, temos que ter paciência. No entanto, as pessoas que padecem de algumas patologias como hipertensão, diabetes ou qualquer outra patologia que faz normalmente a sua medicação, convém tomar um pequeno almoço e, se quiser, até levar um pequeno lanche mais, porque será um dia que nós temos que ter paciência, vai chegar a nossa vez. Todos nós vamos votar, então vamos ter paciência, vai chegar a nossa vez. Leva o seu lanche, toma a sua medicação, e as coisas vão correndo bem. Depois de votar, volta para casa na sua normalidade. Muito obrigada. Fica aqui a informação. 53 pessoas passaram neste dia pelo Serviço de Emergências Médicas. Vamos então entrar ao estádio para vermos a esta altura qual é o ambiente que se vive, porque acreditamos que na totalidade nem todas as pessoas ainda abandonaram o local. Falar no que toca a mim. Aí ela não vai ter áudio. Foi o responsável, ou seja, o representante da Igreja que preferiu a homilia principal neste dia. André Moussac apelou no sentido da Comissão Nacional Eleitoral colocar o material de votação nas assembleias de voto em tempo útil. Apelou também sobre a necessidade de responder em tempo útil todas as questões e reclamações que lhe forem apresentadas. O líder da Igreja apelou ainda no sentido da Comissão Nacional Eleitoral cumprir e fazer cumprir a lei para que haja justiça eleitoral e para evitar que ninguém venha reclamar com razão. Vale aqui fazer menção à Força de Segurança, ou seja, a Polícia Nacional, que ainda se encontra no local. A Polícia Nacional, a Força de Segurança, que deu o melhor de si para que o culto terminasse tal como terminou, num clima de total calmaria. Vale ainda frisar que durante a sua homilia, André Moussac, ao dirigir-se aos partidos políticos, falou sobre a necessidade de respeitar o respeito à lei e manter discursos de paz, tolerância e patriotismo. Políticos, sabendo que não são vozes inimigos. Vale ainda recordar. Muito bem, muito obrigado Liliana Constantino. A nossa repórter trouxe-nos o essencial daquilo que foram os momentos vividos esta manhã e ao princípio da tarde no culto ecumênico a favor das eleições gerais. Lembramos que várias entidades políticas e religiosas estiveram juntas a orar a favor do país para que as eleições decorram sem sobressalto de forma normal. No dia 24 de agosto, quarta-feira, todas as atenções estarão viradas para este processo eleitoral. Será a 5ª vez que Angola vai realizar eleições e nós, Angope, preparamos para si, internauta, uma mega cobertura, uma emissão especial para trazer, a partir das 18 províncias de Angola e do exterior, aquilo que vão ser os momentos marcantes deste dia histórico para os angolanos. Contamos que siga conosco no dia 24, que é a nossa emissão hoje tenha chegado até si nas melhores condições. Por agora ficamos aqui, desejando que possamos voltar em próximos serviços. Boa tarde.